Caros espectadores, eu sou o Lu Cavalheiro e hoje eu estou aqui no Casarão de Cultura de Duque de Caxias, no bairro de Jardim Primavera, para gravar a segunda resenha da Lu sobre o filme 1984. Bom, o filme é baseado no livro homônimo de George Orwell, escrito em 1949, tá? E ele retrata a história de um funcionário de baixo escalão do governo chamado Winston Smith, que se rebela e tenta adquirir individualidade apesar da cultura de massa e padronização que o sistema totalitário no qual ele vive impõe à sociedade, tá? Para quem não conhece nem o livro, nem o filme sobre o qual estou falando, que é a adaptação de 1984 feita por Michael Radford, debaixo de qual pedra você está? Eu vou dar um pequeno panorama. Após várias guerras, o mundo foi dividido entre três grandes superpotências, tá? A Eurásia, a Oceania e a Lestásia. E Winston trabalha para a Oceania. Ele é membro do partido e, como burocrata de baixo escalão, ele conhece como o processo de controle de informação e controle de produção cultural funciona e sabe que a política cultural do regime que ele vive é uma política de lavagem cerebral de massa, chamada de duplo pensamento. O que acontece? Ao longo do filme a gente vai acompanhando a tentativa do Winston Smith de se rebelar contra essa cultura de lavagem cerebral e tentar adquirir alguma individualidade. Ele acaba conhecendo um outro membro do partido que também trabalha para o governo, a Júlia, e ambos tentam ter uma vida própria, apesar do sistema opressor em que eles vivem. É claro que dá errado, eles são capturados e são forçados a um processo de lavagem com condicionamento cerebral novo, certo? Sobre o filme, a cenografia de 1984, ela é propositalmente cinzenta, tá? Para melhor reforçar o clima opressor do regime totalitário e tirânico da Oceânia, tá? É praticado abertamente um sistema de vigilância constante dos cidadãos, tá? E imposição daquilo que o governo quer que as pessoas não apenas pensem, mas lembrem. Só existe uma verdade, só existe uma história que é aquela determinada pelo governo, que é controlado pelo partido, tá? Enfim, esse filme, bem como o livro, ele possui gritantes paralelos históricos, tá? Existe até uma brincadeira entre os eruditos de literatura sobre o que George Orwell acertou e o que ele não acertou, mas enfim, o que eu chamo mais atenção, o que me chama mais atenção é a atualidade da questão. Primeiro, sobre como um governo totalitário consegue negar a ciência histórica, como um governo totalitário consegue reescrever narrativas de modo a lhe ser mais conveniente e como um governo totalitário possui poder para eliminar aqueles que discordam da narrativa oficial. Outro ponto que me chama a atenção é a questão da vigilância constante dos cidadãos. Até um programa famoso de televisão, Big Brother Brasil, nasceu de um conceito do livro, O Grande Irmão Está de Olho em Você, que é uma metáfora do partido para o sistema de vigilância constante a qual os cidadãos estão submetidos, tá? Só que o paralelo é que enquanto no livro e no filme essa vigilância é imposta pelo governo, nota-se que hoje em dia essa vigilância, se todos estão agindo igual, se todos estão fazendo a mesma coisa, ela é autoimposta pelos indivíduos a si próprios.
por meio de redes sociais, por meio de padronização de consumo de cultura. Então você nota que, embora não exista um governo totalitário, existe um totalitarismo na mídia dominante que visa construir uma narrativa oficial, que visa construir um roteiro sobre o que é e o que não é consumível em termos de cultura, e cultura engloba tudo, filmes, roupas, música, tudo. E nota-se que as redes sociais, elas são um instrumento poderosíssimo para isso, dado a natureza humana de ser repetidora daquilo que ela vê. Então, o filme é muito interessante, é uma leitura obrigatória, tá? Eu super recomendo. Na minha escala de 1 a 5, esse merece um 5, esse filme. E ele está disponível gratuitamente no site archive.org, tá? Áudio em inglês, mas as legendas vocês podem encontrar em vários lugares, como por exemplo no site opensubtitles.org. Os 2 links vão estar na descrição desse vídeo. E é isso. Esse é um filme que eu super recomendo que vocês vejam, tá? E assim termina mais uma das resenhas da Lu. E aguardo vocês daqui a 15 dias com o próximo filme a ser analisado. Já vou anunciar de antemão: Cidadão Kane. Até a próxima, pessoal, e muita axé.